Que bom é estar com você mais uma vez. Eu estou gravando este vídeo no mês de maio, numa data muito significativa, muito próximo do Dia das Mães. E neste dia, certamente, as mães vão receber muitas homenagens. Mas talvez uma das coisas mais importantes que nós podemos falar sobre as mães cristãs, e com isso eu estou homenageando cada mãe que está nos assistindo agora, entre elas a minha mãe, que está me assistindo também, eu quero dizer que a mulher, ou a mãe cristã, é uma pessoa que é reconhecida por suas orações. As mães são, por excelência, adeptas da oração, porque isto as sintoniza com o poder maior, transcendental, que é o nosso Deus, para poderem viver, para poderem sustentar sua família, para poderem apoiar seus filhos, para poderem ajudar seus filhos. E pensando em mãe, pensando em oração e pensando no tempo de pandemia que nós estamos vivendo, eu intitulei esse tema de hoje, Oração em Tempos de Pandemia. Mas não só em tempos de pandemia, pode ser em qualquer momento. E eu me lembrei de uma mãe, já que estamos falando de uma mãe da Bíblia, que tem uma história muito significativa relacionada à oração, ao poder de Deus no momento de crise da sua vida. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo agora, em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9. Há muitos versos para ler aqui em 1 Samuel, mas nós vamos trabalhar a partir do verso 9, que diz assim, contando a história de Ana, aquela mulher que não tinha filhos, aquela mulher que era humilhada pela outra mulher do seu marido, que se chamava Eucana, e que um dia foi ao templo lamentar, chorar, mas clamar e orar a Deus. Olha só a história. 1 Samuel capítulo 1, verso 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, eles estavam numa festa religiosa, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto, diz o verso 11, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E o verso 12 diz, demorando-se ela, ou continuando ela no orar perante o Senhor, passou a Eli, que era o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, ou seja, ela falava silenciosamente. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. É muito interessante esses versos aqui, os que vêm na sequência. Depois Deus concede a Ana a bênção, o privilégio de ser mãe, de ter um filho. Aí nasce o grande profeta Samuel, que foi um divisor na história do povo de Israel. Enfim, há toda uma história linda daqui para frente, com a bênção de Deus, concedendo o que Ana havia pedido. Mas aqui nesta oração, nesses poucos minutos que nós temos, a gente descobre o segredo da oração, a composição da oração e algumas dicas de como deve ser a nossa oração. A primeira coisa que eu percebo aqui nesse verso, irmãos, é que Ana foi objetiva na sua oração. Você percebeu? Ela pede algo específico para Deus, ela pede um filho e ela vai além, ela pede um filho homem. É lógico que isso aí retrata um pouco daquele espírito que os judeus tinham, que deveria nascer numa família um filho homem, porque ele poderia ser ali o Messias, poderia ser o Cristo, e etc. Havia digamos assim, uma tendência entre eles. Mas o que é bonito aqui é que ela vai falar com Deus e ela não tem palavras vagas. Ela vai ao ponto, ela é objetiva, ela é clara. Às vezes uma pessoa vem conversar com você sobre qualquer assunto e ela faz um rodeio tão grande que você começa a se incomodar.
Assim é com Deus, você precisa, ao falar com Deus, ser claro, ser objetivo, falar com Deus e dizer, Deus, é disso que eu estou precisando. E algumas coisas boas vão acontecer quando você for objetivo com Deus. Primeiro, vai esclarecer a sua mente. Eu lembro de Jesus falando com o cego Bartimeu, ali no caminho, na beira da estrada. E Jesus, quando para, olha para ele e diz assim, que queres que eu te faça? Seja específico. Alguém poderia pensar assim, mas por que Jesus falou isto? Jesus sabia qual era o problema dele? Não, Jesus queria confrontá-lo com a sua fé para saber se ele realmente queria aquilo, se era isso que ele desejava. Ele podia pedir um cachorro para lhe acompanhar porque ele era cego. Ele podia pedir uma roupa, ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir uma opção de coisas. Mas o que ele mais precisava era levantar-se, andar e ver as coisas. E foi isso que aconteceu. Então, ele foi específico com Jesus, assim como Ana foi específico. Isso também ajuda a definir as nossas necessidades. E aí nos confronta com uma outra realidade, que normalmente na oração, nós quando oramos vagamente não fazemos. Isto que eu estou pedindo realmente é necessário? E depois de orar uma ou duas vezes, você vai perceber que não é exatamente isso que você precisa, que essa não é uma necessidade premente, real na sua vida, e que você está fazendo isso muitas vezes por egoísmo da sua parte. Então, perceba, ser específico, ser objetivo na oração. Um outro detalhe que está no verso 12 agora, o texto bíblico diz assim, enquanto ela orava, ou continuamente ela orava. Veja, o verbo aqui está no sentido imperfeito, que indica uma ação no passado que não foi uma vez só. Ou seja, o que nós cremos é que a oração de Ana não foi só naquele dia. Não foi só um ato, mas foi um processo de oração. Orar continuamente, orar sem cessar, no dizer de Paulo aos Tessalonicenses. Essa continuidade da oração também faz bem. À medida que oramos, vamos nos tornando mais íntimos de Deus. E isto vai fazendo com que não apenas a nossa fé cresça, mas a nossa relação com Deus cresça, a nossa intimidade com Ele cresça, e a oração se torna, na verdade, um estilo de vida e não apenas um ato ocasional, esporádico na nossa vida. Alguns só oram quando tem necessidade, quando tem problemas. Eu me lembro da história de um curso bíblico, que havia uma historinha nesse curso bíblico de alguns anos atrás, que falava de um sujeito que caiu no mar, um avião que foi abatido, e ele caiu no mar, ele era um piloto, era um sujeito descrente, tinha sido crente quando criança, e ele era um sujeito descrente, e lá no meio do oceano, desesperado, ele disse, Deus, faz 30 anos que eu não falo contigo. Mas se o Senhor me salvar agora, eu ficarei mais 30 anos sem te incomodar. Alguns são assim, eles acham que Deus é incomodado com as nossas orações, mas Ele não é incomodado com as nossas orações. Portanto, Ana deu continuidade, ou seja, ela orava e orava sempre. Um outro ponto muito interessante da oração de Ana, que deve ser o nosso também, e isso segue o conselho de Jesus, é que Ana orava em silêncio, diz a Bíblia. Ela falava para si mesma. A oração não é uma promoção pessoal. Quando eu vejo alguém orando em público e fazendo uma longa oração, eu me preocupo, porque a oração não é para eu me promover. E especialmente a ênfase da Bíblia é na oração pública, mas muito mais na oração particular. Jesus diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e aí você vai em secreto falar com o seu Deus. Então, para muita gente hoje, essa oração de Ana poderia soar como uma oração sem poder, porque ela não gritou, porque ela não falou alto, porque ela não usou palavras rebuscadas, mas ela balbuciou a sua oração, o seu pedido. O poder da oração, irmãos, definitivamente não está na garganta. O poder da oração está na fé. A oração não é um ato teatral, como naquele fariseu e publicano, né? O fariseu batia no peito e falava com Deus publicamente para que todos pudessem vê-lo. Era uma espécie de esnobação, né? Mas há um ponto final aqui. Além da objetividade, da continuidade, além da privacidade da oração, eu diria que há um ponto que seria muito interessante a gente pensar. Se você voltar para o verso 11, vai perceber 1 Samuel 1,11, você vai perceber que na oração que Ana fez para Deus, ela foi espiritual.
E você deve estar pensando, mas pastor, por que essa colocação? Toda oração é espiritual, nós estamos falando com Deus, é um desenvolver da nossa espiritualidade, da nossa relação, da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Por que falar que a oração de Ana foi espiritual? Ou ela primou pela espiritualidade? O verso 11 diz que a oração de Ana foi espiritual. Por quê? Porque ela não pediu para gastar em seus deleites. Ela não pediu para humilhar a sua rival, que era Penina, a outra mulher de Eucana, o seu marido. Mas ela disse assim, se me deres este filho, eu não vou esnobar com este filho, eu não vou humilhar ninguém com este filho, mas eu vou devolver para ti, Senhor. Eu entrego a ti. E foi o que ela fez depois que a criança nasceu. Levou o templo para o serviço de Deus. Percebeu? Ela era uma pessoa tremendamente espiritual. E eu diria que nem toda oração é espiritual. Como diz o livro de Tiago, muitas vezes nós pedimos a Deus para gastar em nossas próprias concupiscências, nossas cobiças, nosso materialismo, nossa vontade de esnobar ou nossa vontade de humilhar até os outros. A história de Ana me mostra que a oração é alguma coisa espiritual, que nós falamos com Deus, pedimos a Deus para devolver a Deus. Bênçãos que recebemos para honrar e glorificar o nome de Deus. Este é o sentido da nossa trajetória aqui nesse mundo. Então, queridas mães, queridos pais, queridos filhos, querida família que está me assistindo agora, oremos mais, mas atentemos, prestemos atenção para os detalhes da oração de uma mãe. Mães que oram são uma bênção. Ana orou e a sua oração ficou para a posteridade, chegou até nós. Aprendamos com Ana, uma mãe de oração. Que Deus abençoe você muito. Estamos orando por você e com certeza gostaríamos que você orasse por nós também. Um abraço, que Deus abençoe.